Um aluno solicita ao colega que ele explique o assunto que o professor abordou na aula. O colega, empolgado para mostrar seu domínio nos assuntos relativos à biologia, relata que o professor falou sobre um assunto bastante complicado, olha só, e que citou termos como, opa, galera, olha só, isso aqui é uma enzima chamada de helicase. Um outro termo aqui, galera, é chamado de fragmentos de Okazaki, ai, Diego, já era, e ligase. Depois do relato do colega, o aluno faltoso percebeu que a aula foi sobre, e aí, dá para matar? Dá, galera, tá? Eu deixei essa parte, não te falei no outro slide, justamente para te falar agora, para ficar bem claro para você. Tá? Olha só, galera, isso aqui, ó. Tá? Quando a gente fala, só recapitulando para vocês, né, a questão da síntese proteica, tá bom? DNA, lembra que o normal é isso aqui, ó, DNA, RNA, nós temos a proteína, tá bom? Primeira etapa chamada de duplicação ou replicação semiconservativa, que ocorre o quê? Esse material genético é duplicado, a gente viu. A segunda etapa, a gente, é chamada de transcrição, né? Segunda etapa aqui, ó, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. A segunda etapa é chamada de transcrição. O que é a transcrição? É gerado um RNA, como a gente viu, a partir de um DNA. Lembrando que aqui é um RNA mensageiro, tá bom? Lembrando que tem 3 tipos de RNA, galera. O RNA transportador, como a gente viu, ele participa lá na última etapa, que é chamada de na tradução, tá bom? Nós temos o RNA mensageiro, que é o RNA que é consequência do processo de transcrição, tá? Ele é gerado a partir de um DNA, que é a transcrição. E nós temos o chamado de RNA ribossômico. Diego, o que é o RNA ribossômico? O RNA ribossômico é o RNA que faz parte da composição do ribossomo. Beleza? Bom, galera, então, voltando aqui, primeira etapa chamada de duplicação ou replicação semiconservativa, onde esse material genético ele é o quê? Ele é duplicado. Beleza? Segunda etapa, a transcrição, onde eu gero um RNA a partir de um DNA. Isso aqui é transcrição. E a última etapa, galera, é chamada de tradução, onde esse RNA mensageiro que a gente viu aqui, ó, né, galera, ele vai sofrer o processo de splice. Diego, lembra o que é o splice? Eu tiro as regiões chamadas de introns, né? E eu vou unir as regiões chamadas de exon, tá bom? Esse é o processo chamado de splice, tá bom? E na última etapa, esse RNA que está amadurecido, esse RNA mensageiro, ele vai ser o que? Lido por uma organela, que é o ribossomo, tá bom? Então isso aqui é a síntese de proteína de forma resumida. E ele te falou, galera, só que ele te falou aqui de helicase, fragmentos de Okazaki e ligase. Olha só, galera. Toda vez que ele te falar em fragmentos de Okazaki, helicase, isso aqui, helicase é uma enzima. Fragmentos de Okazaki é um trecho que eu vou te mostrar agora, tá? E ligase é uma outra enzima. Toda vez que a gente falar nesses pontos, a gente está falando da primeira etapa que é chamada de duplicação, tá? Ou replicação semiconservativa do DNA. Isso vai aparecer, esses termos aqui, que está te mostrando na questão, eles vão aparecer nessa primeira etapa. Como assim, Diego? Galera, olha só. Como ele está te mostrando aqui, ó, isso aqui é um DNA. Tá? Esse DNA está sendo quebrado ao meio, como a gente está vendo aqui. Ó, tá? O DNA está sendo quebrado ao meio. Bora para esse lado aqui que eu te lembrar alguns pontos importantes. Vou colocar um lado do DNA, vou colocar aqui um outro lado do DNA. Tá bom? O DNA, gente, ele é chamado de fita antiparalela. Por quê, Diego? Ele tem um lado aqui, ó, que vai dos 5 linhas para outra ponta chamada de 3 linhas, tá? E nós temos aqui, ó, 5 linhas, o outro lado, desse lado é 3, tá bom? Então ele vai em sentidos contrários, tá? Chamado de antiparalelo. O DNA, galera, tanto o DNA quanto o RNA, ele é formado por nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo ele vai ter uma região chamada de fosfato, um açúcar que é chamado de pentose, e nós temos as chamadas de bases nitrogenadas, isso aqui, ó, tá? Então eu vou encontrar isso do lado esquerdo do DNA, do lado direito a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, a base nitrogenada, o açúcar, a pentose e o fosfato, tá bom? As bases nitrogenadas, gente, por exemplo, aqui do DNA eu tenho a adenina, comparando, por exemplo, com a timina, tá bom? Eles se conectam, eles se unem, gente, por um tipo de ligação aqui, ó, tá? Chamado de ligação de ponte de hidrogênio. Adenina e timina, gente, no DNA, eles se pareiam juntos, tá bom? Citosina e guanina, eles pareiam também no DNA, tá bom? Só que adenina e timina, eles apresentam duas ligações de ponte de hidrogênio. Citosina e guanina, eles apresentam chamadas 3 ligações de ponte de hidrogênio, tá bom? Então aqui adenina e timina são duas ligações de ponte de hidrogênio.
Como a gente está vendo aqui, esse DNA, gente, ele vai ter que ser quebrado para gerar o lado esquerdo e o lado direito do DNA, como a gente viu no outro slide, né? Então tem isso aqui, ó, tá? Eu tenho um DNA aqui, ó, tá bom? Esse DNA ele é quebrado ao meio e eu levo o lado esquerdo, formo o lado esquerdo e o lado direito, tá bom? E esse lado esquerdo e o lado direito eles vão ser complementados aqui, ó, gerando os novos DNAs, tá? Eles vão ser complementados, tá? Isso é duplicação, tá bom? Só que como a gente está vendo aqui nesse primeiro momento aqui, ó, bem aqui, galera, eu preciso quebrar ele ao meio, eu preciso quebrar essas ligações aqui, ó, tá? Ligações de pontos de hidrogênio, eu preciso quebrar elas. Quem é que faz a quebra da ligação de pontos de hidrogênio? Galera, quem está quebrando esse DNA ao meio aqui, ó, quebrando as ligações de pontos de hidrogênio, é uma enzima chamada de helicase, tá bom? Helicase. Beleza, como eu te falei, como a gente na verdade está vendo aqui, galera, tá sendo quebrado, mas está sendo aqui, ó, remendado aqui, ó. O outro lado aqui, ó, está sendo remendado, está sendo costurado aqui, ó, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo, ele está sendo complementado. Quem faz a complementação? Então, olha só, galera, a helicase, ela quebra as ligações de ponto de hidrogênio, ela quebra o DNA no meio, tá? E quem faz a complementação? Quem faz a complementação é chamada de DNA polimerase, tá bom? DNA polimerase. É outra enzima, tá? Helicase quebra, DNA polimerase complementa. Galera, bem aqui tem uma outra enzima, bem aqui, ó, que ela regula a abertura, tá? Essa enzima aqui que está regulando a abertura, ela é chamada de SSB, anota aí, tá bom? Então, helicase quebra as ligações de ponto de hidrogênio, quebra o DNA no meio, a complementação do lado que vai faltar, se a adenina pareia com uma timina, se a citosina pareia com uma guanina, quem faz essa complementação é a chamada de DNA polimerase, tá bom? Só que, galera, o que a gente está vendo aqui, ó, deixa eu apagar para vocês aqui, ó, para ficar mais simples. O que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo que esse DNA está sendo quebrado ao meio, né? E nós estamos, não sei se vocês já perceberam aqui, tá? Que a complementação desse lado aqui, ó, ela está sendo feita de forma contínua, que é isso aqui, ó, está sendo feita de forma contínua. Só que o lado de, ai caramba, só que o lado de baixo, né? Minha caneta, galera, ela é muito rebarbada, tá? Então assim, o lado de baixo que a gente está vendo aqui, gente, ó, ele está sendo complementado aqui, ó, os pedaços, de forma descontínua, tá? Então, em cima está sendo complementado de forma contínua, embaixo está sendo complementado de forma descontínua, tá bom? Galera, a parte de baixo que está sendo formada aqui, ó, está sendo complementada de forma descontínua, cada pedaço desse aqui, ó, descontínuo, é chamado de fragmento de Okazaki, tá bom? Então, a helicase quebra o DNA ao meio, a DNA polimerase faz a complementação do lado que está faltando, tanto em cima quanto embaixo. A SSB, que é uma outra enzima aqui, ó, ela regula a abertura do DNA, para ele não se abrir de vez, só de uma vez. Ela vai regulando essa abertura. Tá bom? Nós estamos vendo aqui, galera, olha, tá? Esses pedaços que estão sendo complementados de forma descontínua, isso são fragmentos de Okazaki, tá bom? Depois, galera, esses fragmentos eles vão ser ligados. Só que quem é que vai fazer a ligação aqui para deixar contínuo, para ficar lisinho aqui, ó, esses fragmentos? É chamada de ligase, tá bom? Todos esses eventos que a gente está vendo, esses pontos importantes, tanto essas enzimas, helicase, ligase, DNA polimerase, formação dos fragmentos de Okazaki, tá bom? No caso SSB também aqui outra enzima importante, tá bom? Todos esses eventos ocorrem na primeira etapa chamada de duplicação ou replicação semiconservativa, tá bom? Então, depois do relato do colega, ele falou de helicase, fragmentos de Okazaki e ligase, tá? Depois do relato do colega, o aluno faltoso percebeu que a aula foi sobre duplicação ou replicação semiconservativa. Alternativa correta, a letra D. Beleza, galera? Muito detalhe, né? A prova de vocês, ela exige isso. O Mobex ele exige isso de vocês, tá bom?